Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Marco aqui, tudo bom? Bem, vamos então ao nosso tema 4, despesa pública, da nossa sequência de cursos de matérias referentes à disciplina de contabilidade pública. Vamos abordar então nessa parte de despesa pública em específico. Nós vamos trabalhar o conceito de despesa pública, depois nós vamos abordar a classificação de despesa pública, as etapas da despesa pública, efetivamente. Vamos entender também alguns pontos específicos, como, por exemplo, classificação e estrutura de restos a pagar, o que seriam os restos a pagar, e vamos entender também alguns pontos referentes a outras estruturas orçamentárias, que se referem aos desembolsos públicos, tá bom? Então vamos começar com a parte conceitual, refere-se efetivamente a conceituação de despesa pública. Conceito de despesa pública, a gente tem que entender que é toda saída de recurso. Toda saída de recurso é uma despesa pública. Ou seja, lembra no conceito de receita. Conceito de receita, toda entrada de recurso era uma receita pública, seja ela que tipo for, seja ela se eu estou contratando crédito, se eu estou recebendo por imposto, era uma entrada numa receita pública. A despesa pública, efetivamente, é toda saída que existe de recursos dos cofres públicos. Toda saída considera como uma despesa pública. Só que a gente tem alguns nomes específicos para determinar. Lembra que a gente abordou receita orçamentária e receita extra-orçamentária? Aqui funciona da mesma forma. A despesa orçamentária que a gente coloca é toda transação que está vinculado efetivamente a uma dotação orçamentária, tem que estar vinculado a uma dotação orçamentária e que depende de autorização legislativa para ocorrer. Por que depende? Porque quando eu tenho uma dotação orçamentária, vou ter uma dotação orçamentária, o legislativo está autorizando que eu gaste aquele valor. Então toda a despesa começa a partir da dotação orçamentária. Então eu tenho um processo. E qual que é a diferença disso para um dispêndio orçamentário? Porque normalmente o dispêndio extra-orçamentário não consta em lei orçamentária anual. Mas por que não consta? Porque já foi uma despesa orçamentária e que ela não foi totalmente processada. E isso refere-se ao quê? Por exemplo, pagamento de restos a pagar é um caso. E o que seria esse pagamento de restos a pagar? Nós vamos ver mais à frente, mas é basicamente uma obrigação que ficou de um período para o outro. Resgate diário, por exemplo, quando eu tenho um ajuste, por exemplo, eu fiz uma entrada de recursos referente a uma antecipação de receita, que eu estou tendo que devolver essa antecipação, isso a gente pode considerar como dispêndio extra-orçamentário. E valores transitórios, que a gente já falou, por exemplo, de entrada de recursos transitórios, onde eu só sou apenas um fiador, um custodiante. Quando esse valor sai, ele é um dispêndio extra-orçamentário. Então, como a gente já comentou, uma nova forma de eu interpretar aqui sobre o que seria despesas dentro dessas despesas orçamentárias, eu tenho algumas outras classificações, né? Então, eu tenho uma classificação também que eu posso utilizar, que para despesa orçamentária eu tenho uma subdivisão, ou seja, uma subdivisão que eu posso considerar como despesa corrente e despesa de capital. Lembra que eu tinha uma receita corrente e uma receita de capital? Aqui eu tenho uma despesa corrente e tenho uma despesa de capital. Qual que é a diferença de uma para outra? É básico. É só lembrar que a despesa corrente é uma despesa operacional, aquilo que eu vou gastar efetivamente que sai do cofre público como gasto. Não vai gerar nada, só vai ter um efeito diminutivo no meu patrimônio líquido. Efetivamente, eu tenho um diminutivo no meu patrimônio líquido. Tá? Esse é o tipo de despesa que a gente chama de despesa corrente. A despesa de capital, diferentemente, é uma despesa que eu estou fazendo, ou seja, uma saída de capital para a constituição de outros bens de capital ou aquisição de bens em uso. Ou seja, quando eu estou fazendo a compra de, por exemplo, de um trator,
É uma despesa de capital. Está saindo dinheiro, mas está saindo dinheiro em função de que está entrando ou tem um propósito de adquirir um bem público. É diferente da gente ver para a despesa corrente, que a despesa corrente basicamente é uma saída em que não me está me gerando um bem público. É somente uma saída para atendimento de produção de serviços. Tá bom? A gente pode designar desta forma os dois, os dois conceitos que a gente já abordou. Primeiro, que é o dispêndio, efetivamente. Depois eu tenho o dispêndio orçamentário e extra-orçamentário, falando que o dispêndio orçamentário tem que ter autorização legislativa e dispêndio extra-orçamentário não precisa ter. Normalmente são saídas em função de valores que estão lá, tá? Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? Porque aqui, por exemplo, estou falando especificamente de depósitos judiciais, pagamento de restos a pagar e resgate de operações de antecipação de receita e recursos transitórios, tá? Mais para frente a gente pode ver que existem algumas questões referentes a dispêndios extra-orçamentários que a gente não pode confundir, tá bom? E para fins contábeis, para a gente entender que é um ponto importante, efetivamente, também, que nós podemos classificar a despesa orçamentária de uma forma contábil. E qual seria? A despesa orçamentária efetiva é aquela que não vai gerar reconhecimento de bem, nem de direito e nem de obrigação. Ou seja, é aquilo que realmente é uma despesa e que sai efetivamente. Gera uma redução na situação patrimonial líquida, certo? E, se a gente entender bem, uma despesa orçamentária não efetiva é aquela que tem o reconhecimento de um bem, de um direito ou de uma obrigação correspondente. Ou seja, está saindo um recurso no qual esse recurso vai sair e vai gerar um bem. Ou seja, a situação na parte de despesa orçamentária não efetiva, se a gente puxar para o conceito próprio de uma contabilidade padrão, seria basicamente a aquisição de bens, aquisição de determinados itens, ou seja, está saindo dinheiro para virar um ativo, ou redução, se a gente pode pensar bem, um aumento de algum direito que eu vou ter. Eu estou, por exemplo, fazendo um empréstimo, pode ser um caso, é uma saída, eu estou fazendo um empréstimo, vai gerar um direito maior, ou até mesmo no caso de despesa orçamentária não efetiva, eu posso considerar aqui também, não confundir com dispêndio extra-orçamentário, pagamento de valores que eu tenha que desembolsar, tá bom? Então, despesas orçamentárias efetivas normalmente vão ser despesas correntes. Água, luz, telefone, salário de servidor público, entra tudo aqui. E aquisição de bens, amortizações, acabou entrando como despesas de capital. Lembra que é muito próximo ao que a gente já viu em receita pública, tá bom?